Muito bem, meus amigos que se ligam na mídia esportiva, eu vou trazer para vocês aqui todos os jogos da segunda rodada dessa primeira fase da Copa do Mundo, né? Já terminou a primeira rodada, portanto, todas as seleções fizeram pelo menos uma partida e agora os times vão aí para essa segunda rodada. São 24 jogos, vou trazer todas as transmissões para você, o que vai passar na TV aberta, na TV fechada e no YouTube da Cazé TV. Aliás, já vou adiantar aqui que, olha, Holanda, Espanha, França e Portugal, só na Cazé TV nessa segunda rodada. E a Globo, tenho certeza que nunca mais vai comprar só metade dos jogos da Copa do Mundo, porque são muitas partidas exclusivas no YouTube da Cazé TV. A Globo não esperava que a Cazé teria todos os jogos, né, 104 partidas da Copa do Mundo, como também não esperava ter o Galvão Bueno, né, o seu principal narrador de décadas e mais décadas, na concorrência, né, no SBT, nessa parceria SBT e N Sports. Então eu tenho certeza que a Globo vai fazer o possível e o impossível para ter todos os jogos da próxima Copa do Mundo de 2030. Aliás, vai ser uma concorrência, uma disputa muito legal, né? Como também eu acho que a Globo vai fazer de tudo para poder colocar os jogos no YouTube da GE TV, né? Coisa que não vem acontecendo nessa Copa, porque a exclusividade no YouTube é da Cazé TV também. Então acho que muita coisa vai mudar para 2030. Bom, gente, vamos aos jogos. Eu estou aqui no portal Mídia Esporte e é o seguinte, gosta de mídia esportiva, desses assuntos, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, é de graça, e não esquece de deixar o seu like se você gostar desse conteúdo. Vamos então para a segunda rodada. Atenção para os jogos e as transmissões, já nessa quinta-feira, né, dia 18 de junho. Aliás, uma quinta-feira de jogos não muito interessantes. Confesso aqui que não vou assistir praticamente nada dessa quinta-feira. Talvez o jogo do México. Talvez México e Coreia do Sul à noite, né, 10 da noite. Esse eu acho um pouco interessante, porque os outros jogos, meu amigo... Mas vamos lá. Então, nessa quinta-feira, 1 da tarde, República Tcheca e África do Sul, só na Cazé TV. 4 da tarde, Suíça e Bósnia e Herzegovina, SBT, Globo, GTV, N Sports, Sport TV e Cazé TV. 19 horas, né, 7 da noite, Canadá versus Catar, só na Cazé. 10 da noite, México e Coreia do Sul, transmissão pela Globo, pelo Sport TV e pela Cazé TV. Algumas pessoas perguntando por que não é todo jogo que a Globo transmite que a GE TV passa, porque é menor, né, o número de jogos da GE na Copa. São 32 partidas na GE. Já a Globo tem mais de 55, né, 56, 57, né, aquela coisa. Mas a GE são 32 jogos, né, a GE TV, portanto, ela não transmite sempre todos os jogos da Globo. É uma questão que algumas pessoas perguntaram aí, né, questionaram nos últimos dias. Bom, vamos então para a sexta-feira, 19 de junho, e aí a coisa melhora. Teremos os Estados Unidos em campo, que, né, um time dos Estados Unidos jogou muita bola, pelo menos na estreia. Estados Unidos e Austrália, vamos ver o que acontece. Cazé TV com exclusividade, o jogo às 4 da tarde da sexta-feira, 19 de junho. 7 da noite, Escócia e Marrocos, o jogo do Grupo do Brasil, só na Cazé. E aí, às 9h30 da noite, todo mundo transmitindo Brasil e Haiti, SBT, Globo, a GTV, N Sports, Sport TV e Cazé TV. Sabadão, 20 de junho, meia-noite, Turquia e Paraguai, Globo, Sport TV e Cazé. 2 da tarde do sábado, Holanda versus Suécia. Olha, jogo interessante, hein? Cazé TV transmitindo. 5 da tarde, Alemanha e Costa do Marfim. SBT, Globo, GTV, N Sports, Sport TV e Cazé TV, todo mundo. E às 9 da noite, Equador e Curaçao, só pela Cazé TV no YouTube. Domingo, 21 de junho, teremos 1 da manhã, Tunísia contra o Japão, jogo da Globo, Sport TV e Cazé. 1 da tarde no domingo, Espanha e Arábia Saudita, jogo com exclusividade pela Cazé TV. Às 4 da tarde no domingo tem Bélgica contra o Irã, jogo, mais uma vez, exclusivo da Cazé TV. Às 7 da noite, domingão, Uruguai contra Cabo Verde. Olha só aí, Uruguai e Cabo Verde, do goleiro que fez história nessa primeira rodada, né? Pois é, o Vozinha vai estar em campo. Vamos ver se ele vai defender as bolas aí contra o Uruguai. SBT transmite, Globo, GTV, N Sport, Sport TV e Cazé TV, todo mundo mostrando então Uruguai e Cabo Verde. E às 10 da noite, Nova Zelândia contra o Egito. 10 da noite de um domingo, né, dia 21 de junho, Globo, Sport TV e, claro, a Cazé. Aí vamos para a segunda-feira, dia 22 de junho, às 2 da tarde, Argentina versus Áustria. O SBT transmite, Globo, GE, N Sports, Sport TV e Cazé.
18 horas, França e Iraque. Aí é jogo só pela Cazé TV. 1 da manhã, Noruega e Senegal. Jogo da Globo, Sport TV e Cazé TV. Finalmente, na terça-feira, 23 de junho, teremos meia-noite Jordânia e Argélia. Transmissão Globo, Sport TV e Cazé. 2 da tarde, Portugal e Uzbequistão, só na Cazé. 5 da tarde, Inglaterra e Gana, SBT, Globo, GETV, N Sports, Sport TV e Cazé TV. 8 da noite, Panamá e Croácia, Cazé TV. 11 da noite, Colômbia contra a República Democrática do Congo, Globo, Sport TV e a Cazé TV. Pessoal, sobre os destaques dessa primeira rodada da Copa do Mundo, em termos de narração e também comentários, vou passar alguns nomes aqui, mas quero saber a sua opinião, né? Quem se destacou na sua visão? Para mim, Fernando Nardini na narração é o grande destaque, né? Ele que a gente conhecia da ESPN, aliás, me lembro do Fernando Nardini como repórter, né? Da Record, da Bandeirantes, depois ele começou a narrar. E na ESPN começou devagar, o que é normal, foi evoluindo bastante, né? Tava até com boas escalas na ESPN, depois da saída do Paulo Andrade, ele começou a se destacar mais. E, enfim, na Cazé TV é um outro Nardini, né? Com a mesma técnica de transmissão, mas num volume muito mais alto, mais acelerado. Ele tá no 220 na Cazé TV, porque exige-se isso, né? A Cazé é o formato da emissora, é o público que acompanha, não é como TV fechada, não é como TV aberta. Então não adianta na Cazé TV, mesmo que seja um bom narrador, com uma narração mais clássica, né, um narrador mais comedido, um narrador mais sóbrio, isso não vai funcionar na Cazé. Aliás, não está funcionando em quase nenhuma plataforma hoje em dia. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Você vê aí os narradores que são desligados, né, demitidos, que estão deixando, né, as plataformas, porque são narradores mais calmos, né? Isso não está funcionando mais, já foi em outras épocas, em outros momentos. Então, o Fernando Nardini é o meu grande destaque da narração esportiva. Paulo Andrade também merece ser lembrado. Alguns momentos que eu vi dele na Globo narrando, na TV aberta, essa Copa, olha, melhor do que na fechada. Sei lá, parece que ele falou, eu vou agarrar essa oportunidade na TV aberta, passa essa impressão. Paulo Andrade muito bem, né? Algumas coisinhas que eu não gostava na narração dele, ele acabou deixando de lado ali. Eu acho que tá mais firme, né? Mais forte a narração do Paulo Andrade. E eu tenho certeza que vai ser difícil a Globo segurar o Paulo Andrade só na TV fechada, hein? Eu acho que ele vai receber mais oportunidades em TV aberta logo, logo. Aguardem, é o meu palpite, não é informação, é palpite. Acho que o Paulo Andrade merece realmente narrar mais chances, né? Em TV aberta. Qual outro destaque da narração esportiva? O Galvão Bueno mesmo, só narrou um jogo, né? O Galvão só fez o primeiro jogo da seleção. Nessa sexta-feira ele vai narrar novamente Brasil e Haiti, tá escalado, né? Não fez o jogo de abertura, só a cerimônia, estava escalado, não sei se ele vai repor esse jogo ou não, mas enfim, o Galvão Bueno merece destaque, porque pela audiência e pelo que o público comentou, né? Aqui no canal, nas redes sociais, que ele narrou bem, que ele não cometeu erros, né? Narrou direitinho. O que não basta para mim, né? Eu, hoje, acompanhando futebol, eu quero um narrador mais elétrico, né? Eu acho que esses narradores veteranos não têm mais essa energia para acompanhar o futebol hoje. A velocidade do jogo, a intensidade do jogo, dependendo da partida. Imagina um jogo como ontem, né? Acho que foi o melhor jogo da Copa, Inglaterra e Croácia. Então os narradores mais veteranos, esses que já estão se aposentando, eles não têm mais a mesma energia, né? Pode ter a técnica, pode ter a categoria, né? Mas é como jogador de futebol quando está em fim de carreira, né? Ele pensa, mas não consegue realizar. Então, isso acontece também com os narradores esportivos. Mas o Galvão, então, repito, pelos números de audiência, a Globo está surpresa com a audiência do SBT. Eu acho que o Galvão merece também esse destaque na primeira rodada e vou tentar acompanhar nessa sexta-feira, pelo menos, alguns momentos do Galvão no SBT. E depois vou trazer minha opinião aqui, né? E vou falar o que eu penso. Vou falar o que eu penso, né? Cada um com a sua opinião. Em comentários, eu vou destacar aqui a Amanda Viana da Cazé TV, gente. Como tá comentando, né? Tá arrebentando nesta Copa do Mundo. A gente vê a Ana Thaís Matos na Globo e depois acompanha a Amanda Viana na Cazé, gente. É da água pro vinho. Claro, a TV aberta não dá tanto espaço para você comentar durante o jogo. A Globo tá com um monte de comentaristas. Eu acho um absurdo, exagero de comentaristas da Globo. Mas em termos de conteúdo, a Amanda Viana se destacando muito.
E eu já gostava da Juliana Cabral, da Ju Cabral, né? Mas já conheço o trabalho dela de muito tempo da Cazé. Não conhecia muito a Amanda Viana. Estou surpreso positivamente com o conteúdo, né? Com a leitura de jogo, com a rapidez de raciocínio da Amanda Viana para comentar lá na Cazé TV. Da Globo, eu já disse em outros vídeos, eu não gosto de praticamente nenhum comentarista da Globo, não gosto praticamente de nenhum comentarista do Sport TV. Acho que eles não vão realmente, né, direto no que era necessário comentar, talvez, principalmente na TV aberta, pelos compromissos que a gente fala, né? Compromissos comerciais, né? As críticas têm que ser um pouco mais comedidas. E comentarista, meu amigo, eu acho que estão no UOL, né? Os verdadeiros comentários estão no UOL, estão na Jovem Pan. Mauro César Pereira, chato pra caramba, não sei o quê. É o cara, né, meio mal-humorado, não gosta muito de brincadeira, mas pra comentar, meu amigo, eu acho o Mauro César Pereira, eu penso como ele realmente na hora que ele analisa o sistema de jogo das equipes, a forma de jogar, o trabalho dos técnicos. Acho o Mauro César Pereira ainda, tem aquela coisa, o pessoal reclama dele, flamenguista no canal dele, puxa um pouco a sardinha pro lado do Flamengo, mas agora estamos falando de Copa do Mundo, né, de seleção brasileira, de outras seleções. Eu acho o Mauro César essencial hoje para o comentário esportivo. Como gosto do Bruno Prado, que tem um estilo diferente também lá da Jovem Pan. Em TV aberta realmente é muito difícil destaques para comentaristas, só para quem não público de TV aberta, né, que não acompanha muito futebol, tá meio por fora do que está acontecendo, não tem comentários fortes realmente na TV aberta, né, que eram necessários. Então, falando de conteúdo, né? É claro que a Cazé também tem compromissos com as transmissões esportivas, mas em termos de conteúdo, acho que o espaço que é dado é um espaço melhor, né, para Amanda Viana se destacar como comentarista nesta Copa do Mundo. Mas manda a sua opinião sobre os seus comentaristas preferidos, quem está se destacando e também os narradores. Mas manda aí sua opinião, né, sobre os narradores. Mas manda aí sua opinião, né, sobre os narradores e os comentaristas que estão se destacando na sua visão, na sua opinião aí nessa Copa do Mundo. Foi só a primeira rodada, hein, gente? Um grande abraço, até o próximo conteúdo. Tchau!